Óticas Diniz Prime. Única como você. Final de ano é período de festas, comemorações e muita alegria, certo? A resposta pode ser sim para a maioria, mas existe um número significativo de pessoas que nesta época do ano sentem um grande peso emocional. Diferente do que vemos na TV, com muitas luzes, panetones e presentes, o final de ano representa, na verdade, o encerramento de mais um ciclo de nossas vidas, quando olhamos para trás e avaliamos o que fizemos e o que mais uma vez deixamos para o ano seguinte. Se você é do grupo que sente angústias de final de ano, deite-se no nosso divã, porque hoje o papo é com a psicóloga e hipnoterapeuta Fernanda Werner. Não sai daí. Encerrar ciclos gera angústias. No final do ano, muito mais. Alguém aqui é angustiada? Ora, quem não é? Eu sou uma angustiada por natureza. A única que não é angustiada aqui é a Fernanda, porque é profissional. profissional. Eu, tanto é verdade que já marquei minha hora com a Fernanda para ver se eu consigo melhorar, porque eu sou mas eu extremamente acho angustiada. que final de ano, e a Fernanda não vai me deixar mentir pelo menos sozinha, final de ano essas coisas tendem a se projetar de uma forma mais dolorosa. Eu acho que se agrava essa coisa. Ou, já se torna evidente, né? Final de ano, aquela coisa, a gente quer resolver tudo aquilo que a gente não resolveu durante o longo do ano, então a gente quer resolver nesses últimos dias. E isso acaba deixando a gente ansiosa, angustiada. Eu acho que o final do ano, ele marca uma fase importante porque é um fechamento de um ciclo, né? Então, todos os projetos, tudo aquilo que você mobilizou durante o ano, no final do ano tem um fechamento. Então, a gente espera que as pessoas façam uma reflexão de tudo aquilo que aconteceu e, às vezes, para algumas pessoas, muitos acontecimentos não foram bons. Muitas situações acabaram deixando sentimentos ruins, mágoas, desentendimentos, rompimentos, mas então, sem considerar estas angústias têm muito a ver com aquilo que a gente não fez, com aquilo que a gente não conseguiu. Talvez um sentimento de fracasso, eu acho que tem as de duas não coisas. Alcancei. Eu acho que tem as duas coisas. Eu acho que tem tanto um sentimento daquilo que você não conseguiu realizar, ou de coisas que você tenha feito que não tenham sido boas, né? Como tudo aquilo que você vivenciou e que foi negativo e que ficou por ser resolvido. E que agora, encerrando um ciclo, é como se você tivesse que ter a responsabilidade de finalizar um ano e que tudo tivesse organizado, que tudo tivesse bem, que a tua vida profissional tivesse mais ou menos resolvida e que você desse seguimento agora na virada do ano. Fechar o ano com estrelinha, né? É como se a gente tivesse um prazo fixo de se dar bem, né, de terminar o ano bem e não tivesse a possibilidade de dar seguimento a tudo aquilo que também não tenha sido tão bom, tudo aquilo que você quer modificar e que não conseguiu até agora. Então eu acho que uma boa estratégia é a gente não se culpar tanto por tudo aquilo que não foi tão bom, por todos os constrangimentos, por todas as mágoas, os arrependimentos, enfim, não se culpar tanto, poder lidar com essa dor, com tudo aquilo que não aconteceu de uma maneira mais leve. E como um aprendizado, né? Sem Mas dúvida. isso exige uma reflexão. Sem dúvida, eu acho que sim. Isso exige que as pessoas parem, tenham um pouquinho de tempo para si, no sentido de refletir. Eu tenho visto que as pessoas não têm mais tempo para parar, para refletir, prestar atenção em si, ver, olha, isso está me incomodando, eu briguei com um familiar, eu tive uma relação amorosa que não foi bacana, o meu emprego não estava legal. Encontrar a motivação daquela angústia, Fernanda, e atacar aquilo, porque, na verdade, as pessoas têm angústias de final de ano, angústias de fechamento, mas ninguém sabe por quê. Tá me doendo alguma coisa, eu tô angustiada, mas ninguém sabe por quê. É que também, o que eu vejo assim, a mídia, chega nesse final de ano, a mídia mostra, já visse,
São famílias O ideal de felizes, felicidade, O ideal de são felicidade. famílias, todo mundo junto, na volta da mesa, troca de presentes. Quando a gente vai ver que na maioria não é isso. E aí tu olha aquilo ali, a pessoa se angustia só porque a minha família não é assim, eu não tenho aquilo ali. Então E a acha que mídia... aquilo é O ideal, o ideal. E aí vem esse sentimento E aí de não inadequação, tem. de você Isso. não corresponder àquilo que você Aquelas deveria estar se expect- encaixando, é, né? isso aí, isso então eu aí. acho que isso gera, assim, gera uma certa angústia, gera um sentimento de inadequação, é como se algo estivesse faltando e as pessoas ficam mal mesmo, Ficam, né? é. Então o quanto é importante olhar para isso e até ter uma separação, de dizer, olha, tá tudo bem se eu estiver sozinho, tá tudo bem se eu estiver só com meu marido, não puder visitar meus familiares, porque hoje em dia as configurações familiares são diferentes mesmo, né? é verdade. E as distâncias também, às vezes, não proporcionam com que com que as pessoas possam estar juntas. E tá tudo bem, Sim, hoje tem né? internet. É uma você data tá- que as pessoas se reúnem, que, né, existe uma reunião das pessoas da família e que bom poder participar destas reuniões. Mas é que nem sempre isso acontece também durante o ano. Então a gente tem uma falsa expectativa de que nesse momento deveria estar tudo bem. E às vezes a gente se Não confunde. está. É que aí Isso tem um que eu acho. padrão, né? É. Natal, é Réveillon, a gente precisa se reunir. É como qualquer outra data comemorativa, né? Da obrigatoriedade até de um presente, de uma... Se tu não faz isso ao longo do ano, né? Por que por que deixar só... Não que tu não vá fazer isso. Ah, não fiz durante o ano, então Natal e Ano Novo também não preciso, não. Né? Mas por que somente numa data dessas, né? E as E relações aí é o são padrão construídas também, durante o ano durante todo, o né? ano E todo. muitas vezes existem conflitos importantes, às vezes você não se identifica com a sua família por vários motivos, né? Ou porque você está fora das expectativas deles, ou porque você não tem mesmo identificação. E isso também não é, a gente não pode ver, então se eu não me dou bem com a minha família é patológico, eu tenho problema, tem alguma coisa errada comigo. Eu acho que na medida do possível a gente tem que estar bem com as pessoas. Agora, nem sempre isso é possível, por diferentes motivos. Agora, chega no final do ano, tem essa certa exigência de a gente estar bem, De ser estar feliz, reunido. de ser feliz, de uma de ser obrigação feliz. de Ser aquela feliz. família que a É, mídia mostra, é, de né? ser feliz. A propaganda de De ser margarina. feliz. né? É exatamente. isso. E isso produz mesmo um sentimento de conflito interno, né? Será que eu tô bem? Por que eu tô me sentindo assim? Né? Por que eu não consigo corresponder? Que horrível, então, eu devo me sentir E eu se eu não acho que além de correspondo. todas estas questões de olhar para trás, daquilo que a gente viveu no ano, tem toda a insegurança de olhar para frente. Pra mim, esse é o ponto Do que não pior. aconteceu ainda, né? Do que Do não está por vir. ou o que eu vou fazer no ano que vem? É. Quais são as minhas metas? Bom, eu tinha uma meta aqui que eu não consegui alcançar em 2015. Eu vou levar essa meta para 2016, mas eu não vou conseguir de novo. Então, nós temos aí 12 meses novos pela frente que a gente precisa parar e pensar o que vai fazer. Bom, eu vou continuar fazendo o que eu estava fazendo, eu vou continuar tendo os mesmos relacionamentos que eu tinha antes, e eu acho que isso também gera uma certa angústia, porque é a angústia do novo, daquilo que está por vir. Eu não gostava da minha vida que eu tinha em 2015, bom, então eu vou mudar para 2016, mas vou mudar como? O que eu vou fazer? Aonde eu vou buscar ajuda? Ou o que está errado? Porque às vezes as pessoas reclamam, mas nem enxergam o que está errado, né? Tem um sentimento de angústia, mas não sabe onde é Às que vezes está. tu nem Sim. sabe por que daquela tua angústia. Não, e eu acho que uma coisa que tu dissesse, Eunice, eu acho que também é importante avaliar uma meta que eu coloquei para 2015 e não realizei. E avaliar, tá, mas isso realmente, eu quero isso? Porque tu simplesmente riscar definitivamente não é um sentimento de fracasso, né? Não sei. Pode ser de falta de importância. Daqui a pouco tu avaliou e ao longo de um período tu avaliou que não, tu mudou, né? Tu repensou e viu, não, esse item aqui eu vou deixar para depois, ou não é tão mais importante, não é minha prioridade, eu não quero mais isso para mim. Mas eu acho que esse é o ponto, é você se identificar com aquilo que é importante. Continua sendo importante essa meta, esse objetivo que eu tinha, que eu não consegui. Ele é importante que eu dê seguimento, faz sentido para mim, porque essa é a medida. Mas eu né? acho que a maioria das pessoas ela vê isso como um fracasso, não? Eu não acho que fiz, eu não sim, consegui. eu acho que sim, é comum E aí, as e aí pessoas- gera aquela angústia também. Claro, eu acho que é muito comum. Mas é importante que você consiga identificar o que realmente é importante
tudo bem se não conseguiu até esse momento, né? O mundo não vai acabar, como muitas pessoas Sim. estão dizendo, Isso. dia 23 ou dia 24, né? Então, você vai ter todo o próximo ano para poder botar em prática. E muitas pessoas, como tu disseste, Nice, não sabem como fazer isso. Na verdade, tem 1000 possibilidades na cabeça, mas não sabem muito bem como botar em prática, como fazer com que isso se efetive de verdade, né? Então, e aí se sentem mal por isso também. Ai, mas durante todo esse ano eu sabia que eu queria, sei lá, esses 3 itens aqui, mas o que eu fiz não funcionou, não consegui chegar. Então, às vezes você não tem os recursos ideais para fazer isso. A maneira que você está fazendo isso, está se comportando, está buscando, está se estruturando, não está correspondendo para você chegar a essa meta. Talvez até buscar uma ajuda Sem para saber dúvida, onde eu é que acho tu que tá tem pessoas que falhando, né? podem ajudar você dentro da... Sempre tem alguém que sabe mais, próximo da gente, sem né? dúvida. Então, eu acho que poder ser humilde e dizer assim, olha, isso aqui eu não estou conseguindo dar conta, Preciso de mas é muito ajuda. importante que eu consiga isso. Então, eu vou buscar pessoas Vou que buscar possam uma me ajuda. ajudar. E a gente tem na nossa família pessoas que são mais sábias, que às vezes nós temos a amigos isenção, e profissionais que um podem olhar ajudar. mais isento Isso é que eu acho. com relação olhar a isso, isento. né? Mas eu acho, e continuo defendendo isso, que as mulheres sofrem mais com as angústias de final de ano. Mas a gente discute isso no próximo bloco. Não sai daí. Óticas Diniz Prime. Única como você. Hoje nós estamos conversando com a doutora Fernanda Werner, psicóloga e hipnoterapeuta, que está nos ensinando a lidar com as angústias de final de ano. Se você tem angústias de final de ano, liga para cá, 32 39 5359. 32 39 5359. Fernanda, falávamos o seguinte, e eu defendo essa tese, que as mulheres sofrem mais com as angústias de final de ano. Eu não sei porque se somos mais sentimentais, se estamos mais propensas às fases, às mudanças hormonais, as mulheres na menopausa sofrem mais, se a gente chora com mais facilidade, se a gente vê a dor do outro com mais emoção, porque eu vejo que os homens passam por essa fase, por essa época do ano, de uma forma mais tranquila. As mulheres não, pelo que a gente tem conversado. Eu acho que talvez as mulheres se autorizem assim, a externalizar mais os sentimentos e por isso elas ficam mais próximas do outro e por isso que elas conseguem falar sobre essas questões de uma maneira mais tranquila. Eu acho que o homem talvez seja um pouquinho mais contido, ele se autorize menos a falar dos seus sentimentos. E isso até é um fenômeno cultural, eu acho que não é nem de fases, nem de idade e nem... acho que é o fator cultural além de tudo. E eu acho que as mulheres conseguem sim externar mais, lidar melhor com sentimentos, mas eu tenho visto ambos lidando com questões muito parecidas. A mesma coisa. Eu acho que o homem tem se permitido. Eu acho que as mulheres têm até um ajudado. Eu acho que esse exercício de você falar mais sobre você faz com que o outro também se sinta convidado, porque está tudo bem. Antigamente, eu acho que era muito forte essa questão de o homem ter que dar conta, né? De ele ter que ter uma imagem de poder, de provedor, daquele que transmite a segurança. E aí, isso ele deveria estar Mas eu acho que bem. nada impede dele continuar com isso e, ao mesmo tempo, externar o seu sentimento. Nada impede, mas ainda eu é acho que muito- isso é forte ainda. É muito eu acho que cultural ainda, ainda. eu acho que ainda Do é muito machismo, forte. principalmente aqui no Sul, eu É. acho. Eu acho Sabe que já que tem o um meu ensaio marido, muito ele- maior nesse O sentido. meu marido, ele é extremamente machista, sabe? No início, quando a gente começou, era um inferno, assim.
E hoje, nossa, hoje eu acho que eu já consegui assim, Suavizar algumas suavizar. coisas. Ele ainda tem aquelas questões assim. As questões culturais, que isso aí, habituais. eu acho que nem eu quero que ele perca, sabe? Né? Mas ele já externa muito mais, né? Os sentimentos. O sentimento. Agora, E é se torna incrível. mais leve para ele, ficar mais Claro, sem fácil. dúvida. Agora é incrível como isso é geral, porque o ano passado nós estávamos com um programa na rádio e nós fazíamos pequenos drops que passava durante o dia. E eu resolvi escrever sobre as angústias de final de ano. Lembra? Sim. Foi o Drops que Mais acessado. Impressionante. Foi o Drops mais Mas acessado. você vai em né, qualquer saber lugar, as uma pessoas estão coisa. comentando, né? Elas estão mais apressadas. Hoje eu também estava indo numa confeitaria e comprar algumas coisas e uma pessoa estava até falando, só um pouquinho que já vai chegar a tua vez. Eu digo, não, eu tô tranquila, eu posso esperar. Não, porque ninguém mais quer Ninguém esperar. quer, Eu digo, não, mas a ansiedade é tua, eu tô tranquila. Então, para ver como as pessoas realmente estão Bom, mas aquele então, ritmo, né? Que é tudo rápido, não pode esperar, Antes de não tu pode esperar. reclamares, ele já... Tá, mas então nós vamos voltar naquilo que nós conversamos antes do programa começar. A diferença entre ser ansioso e ser angustiado existe. Uma coisa pode estar ligada na outra, mas não necessariamente. Quer dizer, quem é ansioso Acho que pode não inicia ter numa angústia. ansiedade e termina numa angústia, porque ela vai numa evolução que te leva a um sofrimento, né? Que a angústia é isso, essa coisa do coração apertado, de você sentir o mal-estar físico. A angústia é físico, você sente esse aperto interno, Aquele aperto né? no peito. A ansiedade, ela também é sentida, mas ela é algo que pode ser mais saudável, digamos assim. Você ter uma certa ansiedade é normal. Tu vai ali resolver é aquela esperado. Agora, a angústia já começa de algo assim que está se apoderando mais de você, que você está ficando mais temeroso em relação a algo, né? Porque a gente tem uma dificuldade muitas vezes de entender os nossos sentimentos. Por isso a angústia começa a se instaurar. E aí quando se instaura, força com que a gente preste atenção na gente e se pergunte, por que eu tô assim? O que acontece Por que eu tô comigo? sentindo essa E muitas vezes coisa eu não tenho aqui? ideia de por que eu tô isso é desse que eu jeito. acho. E aí gera um sofrimento. Aí que é e pior, que inclusive né? culmina em depressão de fim de ano. Isso existe porque também. A né? depressão, A de final de ano final de é uma ano. coisa que a gente vê muito, principalmente nas pessoas que perderam ouviram alguém, o que Drops perderam, no ano passado e comentaram. As pessoas falam muito dessa coisa da depressão de final de ano. Mas aí eu me pergunto o seguinte, só no final do ano? Quer dizer, isso tem uma coisa sei lá, de hábito, só porque é final do ano, Mas eu acho dezembro. que é um ponto que ajuda muito, porque é um ponto onde a emoção está muito em voga, né? É a mídia veiculando Isso é que eu acho. coisas As que coisas vêm à deixam tona, você mais né? emotivo durante o ano, não tem tanta Não tem essa pressão coisa, nesse sentido. Nesse final de ano as pessoas ficam mais emotivas. Então, é a reunião do trabalho, essas A reuniões de família final de ano, perfeita. né? É o amigo secreto, e aí as pessoas agradecem o quanto foi legal aquele ano e trocam presentes. Então, fica um ambiente E mais daqui a pouco, para uma pessoa, emotivo. o ano não foi tão legal Então, as assim. pessoas ficam mais sensíveis realmente, né? sem dúvida. E aí tem duas coisas que se juntam no final do ano. Tudo aquilo que eu vivenciei, e que eventualmente coisas que não ficaram bem, de conflitos, mágoas, etc. E coisas que eu gostaria de ter feito e não consegui. E se junta o que eu vou fazer nas festas, com quem eu vou estar. Isso é algo que produz um terror terrível em algumas pessoas. Principalmente aquelas que estão numa situação delicada e que não podem contar com muitas pessoas, ou podem contar com poucas pessoas e muitas vezes estão sozinhas. E sabe que a Né? gente escuta algumas pessoas dizerem assim, para mim, dia 24, dia 25 é um dia como outro qualquer, é um dia como dia 10, é um dia como dia 12. Tem gente que não se afeta por isso, mas é uma minoria. Mas é que consegue ter um equilíbrio das suas emoções ao longo do ano e controla muito bem os seus eventos, dá conta. Outras pessoas não, justamente pelo seu histórico de vida. Então, dependendo qual é o teu histórico de vida durante aquele ano ou durante outros anos, e como é que você vem enfrentando, existe algo de repetição na gente, existe uma memória emocional que sobrevive ao tempo. Então, se você, todo final de ano, eventualmente tenha passado
por situações que não foram legais, porque ou você perdeu alguém naquele ano e aí aquele Natal não é o mesmo, ou então você teve que viajar e ficou longe da família, fica uma memória emocional. Aí no ano seguinte, você recorda daquilo de uma maneira natural, isso vem na mente. E aí produz todo um sentimento que você precisa dar conta. Mas na verdade, às vezes a configuração não é aquela. Mas a época do ano faz com que você tenha uma memória emocional de outra data que já incrível, passou. isso Porque para sim, nossa acontece Se a mente muito, pessoa né? reconhecer, se enxergar isso, fica mais fácil de lidar. Sim. No momento em que, olha, eu estou tendo esta sensação, porque no ano passado, ou porque quando eu era criança, enfim, tu reconhece o evento que te causa aquela situação, é mais fácil de lidar com aquilo, talvez Sem até dúvida, resolver. Sem dúvida. E outra coisa, acho que muito importante, muito legal, é porque esta mobilização interna, essa emotividade, ela é importante também, porque ela faz com que você ressignifique o que aconteceu na sua vida. E esse ressignificar, esse entendimento que você está falando, de, bom, como é que foi esse ano? Por que eu estou me sentindo assim? Produz algo que pode te levar a uma mudança importante, porque isso faz com que esse desconforto busque algo de bom, de como é que eu posso melhorar isso, como é que eu posso sair dessa situação. Mas isso é super importante. Sem dúvida. O sofrimento ele tem uma parte Ressignificar, importante. Ele sinaliza que você precisa sair daquela situação. O teu corpo sofre, tua alma sofre. A angústia é algo que é a alma. Não é algo que você, ok, deixa ali aquele sentimento e vou continuar Sim, trabalhando. sim. Não, Não é bem ele assim, te né? impede de trabalhar muitas vezes. Ele te Claro. impede de estar com as pessoas. Ele impede de tu produzir, porque fica aquela coisa apertada, aquela coisa horrível que tu não Implica consegue. numa obrigação de você olhar para você, né? Então, e aí a gente está num outro ponto que é, o que eu posso fazer então para melhorar isso? Eu acho que me culpar menos. Então, assim, o que aconteceu naquele ano, se deu certo, se foi culpa minha, se foi culpa do outro, se eu deveria ter feito mais e não fiz. Se eu posso fazer alguma coisa ainda para mudar. Sem dúvida, eu acho que você precisa primeiro poder se perdoar, poder aliviar essa carga, essa pressão que que nós Vive mesmos nos constantemente, né? fazemos, né? Porque no final das contas é como eu lido com a minha vida, como eu lido com a minha trajetória, com aquilo que eu fiz ou não. Então, é um convite para poder olhar e dizer assim, olha, eu vou ter todo um ano para poder trabalhar sobre isso, né? E eu para vou ter tentar realmente todo um mudar, investimento que eu vou poder mudar e buscar e consultar pessoas, enfim, e poder me abrir mais para buscar aquilo que realmente me faz feliz. Eu vou dar um exemplo bem prático, bem recente. No dia 14, eu perdi meu sogro. Foi bem repentino, assim, né? Às vésperas do Natal, né? Então, a minha primeira pergunta para o meu marido foi, tu vais querer fazer uma ceia de Natal? Né? Porque a tendência, o que é, né? A gente... Que as pessoas se que as pessoas recolhem. se recolher e tal, no sofrimento. Ele disse, não, a gente vai... Claro, nós decidimos fazer uma ceia, mas nada muito grandioso, Sim, mas... Por quê? Porque ele tem a mãe dele, que já é uma senhora de idade, tem 80 anos, né? Tem criança na família. Então, e também, de certo modo, acabou sendo uma forma de, sabe, não, vamos de seguir, enfrentamento, vamos enfrentar, que a vamos vida seguir segue, em frente, que a vida porque segue. o sentimento que tu tem pela perda não vai ser diferente porque tu tá num canto também chorando ou porque tu não tá muda, ou porque tu- reunido com a tua reunido família. com a E família. mais importante que eu acho, né, um dando força pro outro, um sustentando o outro. E acho que né? esse comportamento ele é muito positivo. Se a gente pensar no contrário, quando chega esse final de ano e algumas pessoas têm uma tendência de se fazer de vítima, né? Se agarrar nesse papel de vítima, de coitado, de ai, minha vida tá horrível, eu não consegui fazer E isso. tem gente e ninguém que quer tem estar essa comigo, e eu briguei com todo mundo, enfim. Tem gente Eu que posso ficar nesse papel de vítima e de sofredor e ficar lá chorando, porque realmente eu vou ter vários motivos para me lamentar e para chorar, né? Propagandas, comerciais e fotos e álbum de fotografias, enfim. Então tem algumas pessoas que têm um certo prazer de fazer isso, né? Mas todos nós temos chance de mudar isso, né? E Então, para assim, ó, isso... procura alguém que está perto de ti. Procura amigo. Se você está sozinho, procura um amigo, né? Não fica se isolando. Acho que a chave está dentro da gente de poder enfrentar e estar com as pessoas. E eu acho que o mais importante da gente dizer é que nós temos o resto da vida pela frente. É verdade. Nós falamos hoje com a psicoterapeuta, psicóloga, hipnóloga
Fernanda Werner. E no consultório dela, né? Falamos Mostrar hoje, esse maravilhoso consultório é verdade, dela falamos aqui. sobre as angústias de final de ano. Fomos carinhosamente recebidos aqui na Tobias da Silva, número 120, sala 402. Se você tem angústias, ligue para 3239 5359. Divida as suas angústias. E se tiver alguma dúvida, hashtag Mulheres e Visão. Nós voltamos semana que vem.